Liturgia do dia 29 de julho de 2025. Primeira leitura, 1 João 4,7-16. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele, e Ele conosco, é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos, e damos testemunho, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele, e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendirei o Senhor, Deus em todo o tempo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor, não falta nada. Evangelho, João 11,19-27. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, LC 10,38-42. Aleluia, aleluia, aleluia. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo do dia. Santos Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram amigos fraternos de Jesus de Nazaré. Viviam em Betânia, a cerca de 3 milhas de Jerusalém. E Jesus, muitas vezes, se hospedava na casa deles. A amizade entre Jesus e Lázaro é testemunhada pelas palavras com as quais Maria e Marta tinham mandado dizer-lhe para visitar o irmão doente: Senhor, aquele que amas está enfermo. E ainda, depois, com a chegada de Jesus, aparentemente tarde demais para salvá-lo: Senhor, se tivesses vindo aqui, disse Marta, meu irmão não teria morrido. As testemunhas do episódio, percebendo a perturbação e as lágrimas de Jesus diante do sepulcro fechado do amigo, murmuravam entre si: Vejam como ele o amava. Confronte com João 11:3.21.36. Maria e Marta para o Papa Francisco. Marta pode ser comparada àqueles muitos cristãos que, sim, vão à missa aos domingos, mas estão sempre ocupados, têm muito o que fazer e não param para ouvir a palavra de Deus. A estes carecem de contemplação, afirma o Papa na missa celebrada em Santa Marta no dia 9 de outubro de 2018. Faltava isso a Marta, perder tempo olhando para o Senhor. Maria,
por outro lado, olhou para o Senhor, porque o Senhor tocou o coração dela. E daí, por inspiração do Senhor, é de onde vem o trabalho que deve ser feito depois. E é novamente sobre Maria que Francisco centra a sua reflexão no Ângelus de 21 de julho de 2019. Deixe o que estava fazendo para ficar perto de Jesus, diz o Papa sobre ela. Ela não quer perder nenhuma de suas palavras. Tudo deve ser posto de lado, continua Francisco. Porque, quando ele vem nos visitar em nossa vida, sua presença e sua palavra vêm antes de tudo. O Senhor sempre nos surpreende. Quando o ouvimos realmente, as nuvens se dissipam, as dúvidas dão lugar à verdade, os medos à serenidade e as diferentes situações da vida encontram um lugar certo. E sobre a vida cotidiana, o pontífice argumenta: trata-se de fazer uma pausa durante o dia, de reunir-se em silêncio, por alguns minutos, para dar lugar ao Senhor que passa, e encontrar a coragem de ficar um tempo separado com Ele, para depois voltar, com serenidade e eficácia, às coisas cotidianas. Por isso, para Francisco, elogiando o comportamento de Maria, que escolheu a melhor parte, Jesus parece repetir a cada um de nós, para realizar bem as tarefas que a vida lhe atribui. No entanto, mesmo Marta deve ser imitada. Para o Papa, esta mulher tinha o carisma da hospitalidade. Por isso, seguindo seu exemplo, devemos assegurar que, nas nossas famílias e nas nossas comunidades, seja vivido o sentido do acolhimento, da fraternidade, para que todos possam sentir-se em casa, sobretudo os pequenos e os pobres quando batem à porta. Marta e Maria, então, indicam o caminho, continua Francisco, e por isso é necessário combinar suas duas atitudes. Por um lado, de pé aos pés de Jesus, para ouvi-lo enquanto ele revela o segredo de tudo para nós. Por outro lado, estar atentos e prontos na hospitalidade, quando ele passar e bater à nossa porta, com cara de amigo que precisa de um momento de refrigério e fraternidade. Em todo caso, pela sua louvável dedicação aos preparativos, para oferecer ao hóspede uma confortável permanência na sua casa, Marta é reconhecida pela Igreja como modelo de laboriosidade. Marta e Maria são, respectivamente, exemplos de ação e contemplação, de vida ativa e de vida de oração. Logo, ambos os aspectos jamais devem faltar em um cristão, tampouco contrapor-se, mas completar-se. Fé na ressurreição. Marta deu-nos um grande testemunho de fé. Das palavras que dirigiu a Jesus, a 4 dias da morte do irmão Lázaro, emerge um credo total sem hesitação nem dúvida. Marta tem uma confiança ilimitada em Deus, mesmo diante daquilo que, aos homens, possa parecer impossível. Marta, ouvindo que Jesus estava vindo, foi-lhe ao encontro. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, também agora, sei que tudo o que pedir a Deus ele lhe concederá. Esta, por si só, é uma extraordinária profissão de fé. Jesus lhe disse: seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, sei que você é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11:20-27. Eis a essência do cristianismo. Marta condensa toda a sua fé na sua resposta, porque esta é a fé de todo fiel. Uma simples resposta na qual cada cristão encontra o seu propósito de vida. O episódio da ressurreição de Lázaro, narrado apenas no Evangelho de São João, tem um valor profético e simbólico, porque preanuncia a ressurreição de Cristo. A casa dos amigos de Betânia e o sepulcro vazio de Lázaro tornaram-se, logo, desde os primórdios do cristianismo, meta de peregrinações, às vésperas do domingo de Ramos. Testemunha e perseguição. A narração de São João prossegue dizendo que o episódio da ressurreição de Lázaro fez com que muitos dos presentes se convertessem e crescem em Jesus. Isso contribuiu para aumentar ainda mais o clima de suspeita e de ódio em relação a Jesus por parte dos sumos sacerdotes e fariseus, que viam nele um perigoso subornador. Além do mais, quando Lázaro participou de um banquete, oferecido em honra de Jesus, haviam decidido matá-lo também, porque muita gente tinha corrido para vê-lo, pois pensava-se que ele, realmente, era o Filho de Deus. A minha oração. Aos santos irmãos, pedimos a graça da amizade e da união em nossas famílias, para que, a exemplo uns dos outros, possamos ser santos, e nas diferenças de cada um realizarmos o reino de Deus. Amém. Santos Lázaro, Maria e Marta, rogai por nós.